Pois é, segundo as informações, os filhos disseram que Jair Bolsonaro já tinha dado o aval para esse apoio a Ciro Gomes. Mas daí Michele Bolsonaro e Romeu Zema acabam mencionando o nome de Eduardo Girão, né, como pré-candidato ao governo do Ceará. Como ajustar os anseios e os desejos dessas figuras? Você, Diego, como observa essas discussões em torno do estado do Ceará e o posicionamento de Michele também, né? Canhato, vou pegar o gancho aqui no que disse o Dávila. Ele disse que a direita precisa de um bom soldado. A questão é que algumas alas da direita dizem que o que é necessário é um Bolsonaro, não só um bom soldado. E eu acho que é exatamente isso que hoje acontece abaixo do teto de Jair Messias Bolsonaro. Existem projetos de poder concorrentes, assim como nós tivemos a Guerra das Rosas na Inglaterra em 1455, onde o ramo York e o ramo Lancaster se degladiaram pelo trono, sendo da mesma família. Nós estamos acompanhando hoje uma briga pelo espólio político de Jair Bolsonaro, titularizado pelos parentes do próprio Jair Bolsonaro. E quando a briga é pelo espólio, o que é prejudicado é o legado, infelizmente. O que nós temos hoje é Michele olhando para esse arco de centro-direita que se forma, tentando cavar o seu lugar como vice, haja vista que diversas pessoas, diversos analistas cravam que é necessário para essa construção que o nome da família Bolsonaro esteja presente, a fim de convencer os 15% mais fiéis eleitores de Jair Bolsonaro a aderirem a esse projeto de centro-direita, sem que isso pareça, como já foi dito inclusive por Eduardo Bolsonaro, uma chantagem de alas do Centrão com o próprio Jair Bolsonaro em troca de sua liberdade para forçar uma candidatura que não seja necessariamente de direita, que não tenha necessariamente o DNA bolsonarista, e os filhos de Bolsonaro seguem na luta pela hegemonia. Aí, Dávila, querem o Bolsonaro como titular dessa chapa. Flávio Bolsonaro já não esconde mais para ninguém que tem o desejo de ser o sucessor do pai, assim como Eduardo Bolsonaro também aventou há alguns dias, quando teve os capítulos aí mais quentes de suas discussões com Tarcísio de Freitas, que é justamente o principal nome que se coloca para encabeçar essa chapa de centro-direita, que, como mais uma vez o Dávila disse muito bem, é o grande segredo se a direita quiser derrotar a máquina do governo federal. É só repetir aquilo que Lula fez nas últimas eleições. Para derrotar a máquina da União Federal, que historicamente é muito poderosa, ninguém tinha perdido uma eleição antes de Bolsonaro, tendo consigo a máquina da União. Lula conseguiu derrotar Bolsonaro por uma diferença muito pouca, por menos de 0,5% dos votos, juntando uma frente ampla, um espectro amplo de vários partidos, de várias lideranças com capilaridade nacional que pudesse fazer frente a esse aparelho tão poderoso. É só repetir a receita agora, juntar todas as alas da direita, assim como Bolsonaro fez também em 2018, contra o projeto petista, que a cada dia tem um pouco menos de pontos em sua popularidade, a cada dia tem uma rejeição maior. E, de fato, se a direita se perder nesse tipo de discussão, de detalhes sobre quem vai ser o ente familiar que vai ter mais protagonismo no processo, aí dificilmente a esquerda no Brasil poderá ser derrotada, porque, como eu disse, contando com o aparato fortíssimo, o canhão eleitoral da máquina pública, tem acesso a muitos cargos, como nós também já dissemos hoje, tem acesso ao orçamento público, que pode ser distribuído mais para as prefeituras e estados aliados do que para prefeituras e estados de quem se coloca contra o projeto de reeleição. E isso tem, infelizmente, muito valor quando os votos são depositados nas urnas. Então, é hora realmente de foco, é hora de construção, é hora de manter as conversas, é hora de honrar a palavra e, mais do que tudo isso, entender que numa frente ampla não existe protagonismo absoluto de ninguém. É uma união de esforços em prol da vitória de um projeto. E aí, quando a vitória vem, a vitória não é de A ou de B, a vitória é de todos. Que isso possa servir de exemplo, inclusive, para que não se repita aquilo que aconteceu no governo Bolsonaro, onde cada divergência pontual com o bolsonarismo foi tratada como uma traição, o que acabou, inclusive, isolando o presidente Jair Bolsonaro e foi também um elemento para que ele não conseguisse a sua reeleição. Temos já o laboratório, temos já a receita. Agora só cabe à direita realmente executar essa receita para tentar chegar com mais competitividade em 2026.